Olá, olá, tudo bem com você? Que bom, espero que sim, que esteja tudo bem. Enfim, chegamos à nossa última aula do semestre, né? A nossa aula de número 12. Né? E aí, nessa aula nós vamos falar sobre os modelos e estratégias da gestão social e ambiental a favor da sustentabilidade, né? Então, nós vamos aí dialogar um pouquinho sobre a gestão, deixa eu só mexer aqui, sobre a gestão social e ambiental, que é uma revisão lá do que nós já vimos lá nas outras aulas, na aula número 7, na aula número 8, certo? Então, o autor, ele traz alguns conceitos para nós, né? O conceito de gestão social, o conceito de gestão ambiental e o conceito de governança pública que nós vimos na aula anterior, certo? Então, a gestão social e ambiental é o quê, né? As duas são o quê, né? Elas se referem ao conjunto de práticas e estratégias. E essas práticas e estratégias, elas visam integrar a responsabilidade social e a sustentabilidade ambiental nas atividades das organizações, tanto das organizações como das empresas, como na comunidade, né? No tripé. Então, esse é o papel da gestão social e ambiental, essa implementação, integrar, né, as atividades, as práticas, né, pensar estratégias de implantação na comunidade, nas organizações, certo? Então, e qual é o objetivo dessa integração? Né? É buscar equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente e o bem-estar social. Lembra que nós falamos sobre isso lá na aula número 7 e na aula número 8? Então, e aí isso tem o quê? Como objetivo o quê? Promover um modelo de gestão que leva em consideração as interações entre os aspectos sociais, econômicos e ecológicos, certo? Ok? Então, podemos dizer que a gestão social ela deve ser viabilizada por meio de políticas e práticas, né? Integrando a governo, integrando as organizações, as empresas privadas e comunidade, certo? E a gestão ambiental envolve o planejamento, a implementação, a monitoração e a melhoria dessas práticas voltadas à sustentabilidade, certo? E a governança pública, aqui eu vou falar sobre essa governança pública e para revisar o que nós falamos na aula anterior, né? Que é o quê? É o conjunto de princípios e mecanismos que orientam a gestão pública, né? Ou seja, há uma relação de princípios, se pensou estratégias, mecanismos de orientação para os gestores públicos, com o objetivo de quê? De implementar políticas públicas e prestar serviços à sociedade. Isso é a governança pública. E qual é a importância dessa governança pública? Qual é a importância dela para nós? Né? Ela permite avaliar, monitorar todas as atividades do Estado, né? Dos governos. Então, ela é importante para que se pense estratégias de melhoria, né? Após uma avaliação, nós vamos lá falar mais adiante sobre os relatórios, né? Sobre os balanços. Então, há necessidade dessa avaliação. Para quê? As ações, as, os projetos, os programas que estão sendo implementados nos municípios, nas comunidades, nos estados, eles estão acontecendo de forma eficaz? Né? Então, a avaliação ela serve para isso, um monitoramento tem esta finalidade, né? E, mediante esta avaliação,
A governança pública, ela permite o quê? Direcionar o governo para que melhore seus resultados, né? Ficou comprovado que precisa melhorar, então, a partir dessa avaliação, busca-se alternativas de melhores resultados. Certo? Ok? Então, como eu disse anteriormente, esse monitoramento, essas avaliações, elas acontecem por meio de relatórios de sustentabilidade e balanços sociais, né? Os relatórios, os relatórios. Ai, gente, desculpa. Desculpa. Os relatórios de sustentabilidade e os balanços sociais, eles são ferramentas essenciais para a transparência e prestação de contas das organizações relacionadas ao seu desempenho social, ambiental e econômico. Lembra do tripé que nós vimos lá na aula número 8? Né? Social, ambiental e econômico, né? E aí, esses documentos, eles visam o quê? Eles abrangem o quê? Práticas e impactos, eles mostram os impactos e as práticas nas empresas, né? E aí, com o objetivo de quê? De novo, de avaliar o compromisso, se está sendo efetivado o compromisso das organizações com a sustentabilidade, né? Então, vamos lá. Aí, aqui no slide, diz o seguinte, que a administração pública, ela determina, por meio da lei número 4320/64, a responsabilidade fiscal dos municípios em relação ao controle da gestão pública. Então, percebam aí que tudo tem uma lei que rege todas as práticas dos governos públicos, certo? Aí a gente vai lá para o balanço social, né? O balanço social, ele demonstra, ele é elaborado pela gestão, né? E esse balanço social, ele está expresso numa lei federal, numa lei complementar, tendo como base sempre a Constituição Federal de 1988, certo? Então, os balanços sociais, eles são frequentemente utilizados mais por empresas do terceiro setor e por cooperativas, né? E essas empresas, do terceiro setor, estas cooperativas, elas focam nos aspectos sociais. Que aspectos sociais são esses? A geração de emprego, inclusão social, as contribuições que elas podem fazer, realizar para o desenvolvimento local. Estas são alguns focos destas empresas, destas cooperativas, né? Então, nós podemos dizer o quê? Que o balanço social ambiental ela é uma ferramenta que permite às organizações avaliar e comunicar sobre o impacto social e ambiental de forma integrada, certo? Então, o balanço social ele é um documento e esse documento ele vai além de números financeiros, né? Ele aborda questões como a responsabilidade social, sobre a sustentabilidade e o compromisso dessas empresas, dessas cooperativas com a comunidade, certo? Então, nós podemos dizer o quê? Que além do balanço social, ele poder ajudar, né, a identificar onde precisa ser melhorado, que ações precisam ser melhoradas, e além de estabelecer metas para práticas mais sustentáveis, ele também promove uma cultura de responsabilidade e de transparência, né? Então, a gente percebe aí que cada vez mais o mundo precisa de quê? Estar mais consciente da importância da sustentabilidade para nós, né? Então, é uma ferramenta extremamente importante, é uma ferramenta essencial, né?
E aí, no slide, eu trago aí de forma sucinta o objetivo do balanço social, que é o quê? Demonstrar o grau de responsabilidade social, assumido pela empresa. E aí eu diria mais, pelas cooperativas, né? E desta forma ela presta contas às sociedades, né? Pelo uso do patrimônio público. Que patrimônio público é esse? Os recursos naturais, os recursos humanos, o direito de conviver e de usufruir dos benefícios da sociedade em que atua, certo? Então, assim, nós podemos dizer o quê? Que ambos os relatórios, eles não apenas demonstram a responsabilidade corporativa, mas também elas ajudam a identificar as áreas de melhoria que precisam ser melhoradas, né? E diante disso estabelecer metas para quê? Para um futuro mais sustentável. E desse modo nós garantir, né, um mundo melhor para gerações futuras, certo? Então, nós podemos dizer assim, que ao compartilhar essas informações, as organizações, elas fortalecem a, a sua relação com a comunidade, né? Ou seja, ela promove a confiança e além de incentivar as práticas mais responsáveis aí pela sociedade. E eu esqueci de tirar, certo? Então, é isso, né? Então, há necessidade dessa promoção de confiança, de incentivo por parte dessas organizações para uma sociedade mais responsável, certo? Ficou claro? Espero que sim. Né? Então, nós finalizamos aqui, pessoal, o nosso semestre. Desejo a você um ótimo descanso, ótimas férias. Temos aí a avaliação, nós temos o nosso encontro da aula de revisão, né? Mas a gente se encontra na revisão e espero que vocês consigam aí finalizar de forma bem tranquila esse semestre. Combinado? Ok? Pois a gente se encontra, né, na nossa aula de revisão. Abraço. Tchau, tchau.